E aí pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Daniel, vou fazer esse vídeo aqui hoje para mostrar a maneira que eu faço para usar o minoxidil na minha barba. Estou utilizando já há algum tempo, né? Para quem não sabe, o minoxidil é um medicamento, um fármaco de uso tópico que você aplica ou na região da cabeça ou na região da barba mesmo, para estimular o crescimento dos folículos capilares. Então, por ser um fármaco, é importante que, caso você tenha interesse em usar, tenha uma prescrição médica, passe com algum dermatologista, um tricologista, que seria o especialista em cabelo no caso, ou algum outro profissional da área, até porque, como todo fármaco, ele tem alguns efeitos colaterais, então é sempre bom utilizar com prescrição médica, com orientação de um profissional, tudo bem? Eu já passei aí por um profissional, então eu já estou utilizando ele há algum tempo e eu vou mostrar a maneira que eu faço para aplicar o minoxidil no rosto, que é uma dúvida que muitas pessoas têm aí nos grupos especializados, né, a respeito do minoxidil. Então eu vou mostrar mais ou menos como eu faço para utilizar e que vocês possam ter essa referência aí caso queiram utilizar também. Só uma sugestão de uso, tem pessoas que usam algumas outras técnicas, né, como toalha quente para abrir os poros, o uso de microagulhamento com derma roller. No momento eu faço só a aplicação do minoxidil mesmo. Então vamos lá? Vou pegar aqui, eu tenho aqui um minoxidil da marca Punch ou Pent, não sei a pronúncia correta. Ele é um minoxidil nacional, aqui vocês podem ver aqui. Ele é fabricação nacional pelo laboratório Cheia, está dentro da validade, tudo certinho. Ele está lacrado, inclusive. Vou começar esse frasco hoje, eu tinha outro frasco aí que acabou. E esse é um minoxidil que você encontra na maioria das farmácias, né? Como ele é de fabricação nacional, apesar de ter algumas marcas importadas, pessoas trazem de fora, algumas delas não tem registro da Anvisa, que aí é uma outra história também, mas essa aqui ela é registrada, tudo na legalidade, né? Fabricação nacional e vende em qualquer farmácia. Não precisa de receita, apesar de ser recomendável sim ter uma orientação médica para utilizar. Então ele está aqui lacrado, eu vou abrir o minoxidil. Ele é um líquido transparente, mas dentro do frasco ele fica levemente amarelado. Não sei se está sendo possível aí para vocês verem, né? Mas ele é levemente amarelado no frasco. Esse aqui é um conta-gotas que eu tenho de 1 ml. Ele tem a marcação aqui de 1 ml. E o minoxidil, de acordo com a bula dele, ele é recomendado utilizar 1 ml por vez, 2 vezes por dia. Então são 2 ml no total do dia, né? Utilizando 2 vezes. 1 ml por vez. Então é o que eu vou fazer. Embora na barba eu não chego a utilizar 1 ml certinho, porque eu acho que não tem necessidade, mas eu vou mostrar mais ou menos como eu faço. Então utilizei aqui o conta-gotas, ele chegou bem próximo aqui, ó, a marca do 1 ml. Como eu tenho para usar no rosto, eu acredito que é uma quantidade razoável. Vou colocar ele aqui de volta e vou aplicando, gotejando essas gotas na área da barba onde eu quero estimular o crescimento dos folículos, que é exatamente isso que o minoxidil faz. Então veja, já apliquei aqui na área que eu quero fechar, estimular os folículos, alguns pelos aqui que não são visíveis a olho nu, mas existe o folículo, e o minoxidil ele faz exatamente isso. Ele é um vasodilatador e conforme você vai usando, ele vai estimulando o crescimento do pelo nesses folículos que já existem. Então ele não cria fios novos ou folículos novos, ele estimula os que já existem para que ele chegue no máximo que a sua genética, no caso, permite em termos de barba. Então eu gosto praticamente de utilizar aqui fechando as laterais para ficar um pouquinho mais denso. Faço essa massagem aqui em movimentos circulares com o dedo mesmo, espalhando o produto. Aqui também eu utilizo do outro lado, vou gotejando também algumas gotas até para encher bem a área. Esse lado do meu rosto
ele tem um pouquinho menos, ele tem uma pequena falha aqui, mas eu vou passando, e esse é um medicamento de uso diário, então o importante nesse tratamento é ter bastante perseverança, você fazer todo dia, não pular nenhum dia, e com certeza aí depois de alguns meses aparece o resultado. Eu tinha muito menos barba do que hoje, eu não tenho muito registro de como era antes, mas eu vou fazer um vlog aqui, vou passar diariamente e logo vocês vão ver o resultado, né? Ele pode ser usado também na cabeça, né? Que aí é um tema para um outro vídeo. Bom, tem essa área debaixo da boca aqui, que ela é difícil de desenvolver, né? Na maioria das pessoas, tem poucos folículos. Mas você pode gotejar aqui na área debaixo da boca, vai espalhando. Sempre massageando em movimentos circulares, até o produto ficar bem próximo de secar. Aqui. Do outro lado vai passando também. E sempre mantendo essa massagem, espalhando o produto quase até secar. O importante, depois de aplicar o produto, não sair no sol durante pelo menos os primeiros 40 minutos. Evitar o sol, porque o sol ele pode irritar bastante a pele, ele pode dar alguns efeitos colaterais do sol. Então não sair no sol com minoxidil, só depois de seco. Então no mínimo 40 minutos. Eu gosto de aplicar aqui no meio, onde eu tenho poucos pelos também. E vai mantendo a mesma aplicação, sempre nesses movimentos circulares. Tem essa região dos conectores aqui, que é uma região que tem uma certa dificuldade para desenvolver. E vai aplicando. Veja só que eu nem usei 1 ml ainda, mas meu rosto já está com o produto todo espalhado. Uma dica também é deixar a barba um pouquinho menor, passar a máquina de preferência naquele pente número 1, que é bem baixinho, e aí o produto ele espalha melhor, com mais facilidade, e você consegue fazer a aplicação utilizando até menos produto, menos do que esse 1 ml, né? Lembrando que 1 ml é o que está descrito na bula, né? Não pode ser mais do que isso, porque pode dar efeitos colaterais. E o corpo também não absorve muito mais do que isso. Bom, só lembrando que eu já havia tomado banho, o rosto já estava higienizado, sem nenhum outro produto, né? Então estava com o rosto completamente limpo. Aqui com a aplicação do minoxidil. Você pode ver que agora, depois de algum tempo, já fica bem mais seco. Enfim, secou, ó, pode ver aqui esse aqui é o conta-gotas aí, completamente vazio, já não pinga mais nada. 1 ml de minoxidil aplicado no rosto, na barba. E esse é o procedimento que eu uso para aplicação do minoxidil. Então esse frasco, o valor dele varia um pouco, se você comprar em promoção 3 frascos, ele fica um pouquinho mais barato. Então varia muito, mas ele está na faixa de uns R$50, 45, 43, um pouquinho menos. Aí vai depender das promoções, da farmácia, talvez da cidade, do estado, tem alguma variação aí devido às regiões. Mas ele está nessa faixa de preço aí, não costuma passar muito de R$50, né? E se você comprar mais de um frasco, comprar 3 ou 4 ou 6, ele fica mais barato. Tem versões também desse minoxidil que você compra só o refil, ou seja, ele não vem com um frasquinho, né, aquele pote que eu mostrei no início do vídeo, e aí ele sai um pouco mais barato para quem já tem um conta-gotas, né? No caso do pente, ele vem um borrifador, e não esse aqui, mas esse eu uso porque eu gosto mais, eu acho ele bem prático. Então, para quem já tem o borrifador, para quem já tem um frasco, às vezes compensa também pagar um pouquinho mais barato, às vezes R$30 aí, em um refil, e aí vem só o líquido mesmo, e aí você pode colocar já no frasco que você tem, usar o seu borrifador, ou usar o seu próprio conta-gotas aí para aplicar o produto. O minoxidil, pelo menos para mim, ele dura
por no mínimo um mês, porque são 2 ml por dia, né, em média. Então ele, teoricamente, em um mês seriam 60 ml, mas como às vezes eu costumo usar um pouquinho menos do que 1 ml para fazer a aplicação, então ele dura em média um mês. Mas o frasco ele tem 50 ml, vou até mostrar aqui o frasco novamente, com 50 ml de conteúdo. Então se você utilizar 1 ml certinho por dia por aplicação, você levaria 25 dias para utilizar totalmente o frasco. Eu uso um pouquinho menos de 1 ml, então para mim está durando cerca de um mês. Às vezes na correria pode ser que eu deixe de usar 2 vezes por dia, eu uso uma só, às vezes pode acontecer aí devido à correria de esquecer, mas na média de 25 a 30 dias um frasco desse, que também está na faixa aí de 43 a 50 reais, né? Então assim, ele é um tratamento muito eficaz, principalmente para quem quer mesmo fechar a barba. Ele é um dos melhores tratamentos, ele não é de custo muito elevado, mas obviamente que é necessário ter uma orientação médica para poder utilizar ele sem nenhum tipo de susto. Sempre atento à bula e às outras informações aí do fármaco. Eu costumo utilizar, pessoal, o minoxidil na parte da manhã e na parte da noite, são 2 vezes por dia. Então eu particularmente eu gosto de utilizar assim, mais ou menos um pouquinho na parte da manhã, a primeira vez, ou próximo ao horário do almoço, que aí é um horário que eu já vou ter tomado um banho cedo, então já vou estar com a pele limpa. Apliquei o minoxidil, depois eu vou fazer minhas tarefas, aí vou almoçar, vou fazer alguma coisa em casa, e mais ou menos um pouquinho depois do almoço eu costumo sair para trabalhar. Então já vai ter passado uma hora, então eu consigo sair com ele sem problema nenhum de tomar sol. Importante deixar ele agir no corpo durante 4 horas, né, que é a duração dele do efeito. Então durante 4 horas você não passa nenhum outro produto no rosto, também não lava o rosto, e a segunda vez que eu utilizo ele é na parte da noite antes de dormir. Então eu também já cheguei em casa, tomei banho, fiz tudo que eu tinha que fazer. Alguns minutos antes de dormir, mais ou menos uns 40 minutos, 45, 1 hora antes de dormir, eu aplico o minoxidil de novo, deixo ele secar e quando eu vou dormir ele já vai estar seco no rosto, e aí eu consigo dormir tranquilamente e ele vai agindo durante a noite. Então essa é a maneira que correta de se utilizar, né? 2 vezes por dia, em média 1 ml por utilização. E aí seria um consumo de 2 ml por dia, mas dependendo da sua barba pode ser um pouco menos, porque esse produto ele tem uma espalhabilidade boa, ele espalha bem no rosto. Então dependendo do seu caso, você pode até conseguir utilizar no rosto todo, nas áreas que você quer passar na barba, e utilizar menos de 1 ml por aplicação. Então esse aqui é um produto bem interessante, eu já uso ele há um certo tempo, eu já tive alguns ganhos na barba, e eu vou continuar utilizando ele novamente para fechar as falhas que eu tenho, e assim eu vou postando o resultado para vocês, né? Mostrando aqui o frasco e o conta-gota. É disso que você precisa para ter uma barba melhor. Na verdade o minoxidil ele surgiu como um fármaco para a calvície, para a queda de cabelo androgênica, a queda de cabelo do homem. Então ele surgiu para isso, para auxiliar no tratamento da calvície, da queda de cabelo masculina. E aí, com o tempo, algumas pessoas foram percebendo que ele tem efeitos bons também na barba. E aí foi começar a ser utilizado também na barba, e as pessoas tiveram bons resultados, e esse uso se disseminou e as pessoas elas utilizam até hoje. Então pode sim, é a mesma formulação, exatamente o mesmo minoxidil que se usa na cabeça, utiliza na barba. A única coisa que muda realmente é o local da aplicação, mas originalmente ele foi feito para utilizar na cabeça. Então esse é o vídeo, eu vou voltar com mais um vídeo falando sobre como utilizar na cabeça, ou a maneira que eu utilizo ele na cabeça, para que vocês possam ver também, se inspirar e aprender um pouquinho, ter uma referência de uso. Então eu fico por aqui, agradeço aí pela companhia, muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Um abraço e até mais.